Boa tarde, mulheres. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu creio que a palavra do Senhor ela tem muito para nos ensinar, então é um privilégio estar aqui com vocês. Eu vou pedir para que vocês parem esse momento, que vocês peguem a Bíblia de vocês e que a gente possa aprender mais do Senhor juntas. Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20. A minha versão é a NVI, tá bom? Eu vou ler para vocês. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do Deus mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Deus criou toda a humanidade para que ela fosse adoradora, mas desde a queda, desde o pecado de Adão e Eva, o homem deixou de adorar a Deus, o Criador de todas as coisas, e passou a adorar e a temer as coisas criadas. E começou a fazer ídolos para si. E o que poderia ser esses ídolos? O ídolo é tudo aquilo que você adora no lugar de Deus. É quando a gente tira Deus do trono da nossa vida e coloca qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. E o que pode ser um ídolo na sua vida? Um ídolo pode ser o seu filho, que às vezes você ama mais do que você ama Deus. Pode ser o seu marido, que você coloca a sua confiança, a sua esperança. Confiança e esperança essas que deveriam estar somente em Deus. Pode ser no seu emprego ou na sua condição financeira, que você teme tanto perder, que se você perder parece que perdeu tudo. O ídolo é tudo isso que a gente adora no lugar de adorar a Deus. E dentre todas essas formas de idolatria, hoje eu vou falar com vocês sobre a idolatria da aprovação das pessoas. Ou também o pecado de temor a homens, que é mais conhecido. Então eu vou pedir para que vocês abram em João, eu já deixei aqui separado, João 12, versículo 42 a 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele falando de Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Nesse versículo, alguns dos judeus creram na mensagem do Evangelho, creram na mensagem de Jesus, mas por medo de perder os privilégios, por amar demais a posição deles, eles não tiveram coragem de professar Jesus como Salvador. Como o próprio versículo fala, eles preferiram a aprovação dos homens, ou seja, a honra dos homens, a forma como os homens os viam, do que a aprovação do próprio Deus. E por vezes nós estamos nessa mesma situação, tendo que escolher qual aprovação nós vamos preferir, se a de Deus ou se a dos homens. O pecado de temor a homens, ele não pode ser comparado com aquele nosso desejo natural de dar bom testemunho. É importante que que as pessoas vejam a nossa conduta, a nossa vida e possam glorificar a Deus, as pessoas que são crentes e as não crentes. Não é essa a questão do temor a homens. É quando a gente se importa de forma demasiada com o que as pessoas vão falar a nosso respeito. E isso faz com que a gente fique numa situação de até pecar. A gente está disposto a fazer tudo para agradar essas pessoas, até pecar contra Deus, a sermos hipócritas muitas vezes e a negligenciarmos aquilo que Deus quer de nós. Eu queria que você pensasse, e eu tenho pensado muito sobre isso, se Jesus tivesse agido pensando no que as pessoas achariam dele, quem ele teria sido, né? Eu acredito que Jesus teria sido mais um daqueles fariseus aceitando toda aquela hipocrisia, mas não foi isso que ele fez, não foi assim que ele agiu. Jesus pagou todo o preço para cumprir o que Deus queria que ele fizesse e não o que as pessoas queriam que ele fizesse. E é isso que ele nos convida, a viver uma vida de sacrifício, uma vida que está disposto a fazer qualquer coisa para agradar o nosso Deus.
E a minha pergunta para você e para mim também é o que a gente tem feito, como que a gente tem agido. Se a gente tem feito o que tem feito para que o nosso nome seja glorificado, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. E Jesus ele não cedeu ao pecado de preferir a aprovação dos homens ao invés da de Deus, muito pelo contrário. Ele se esvaziou para que o nome do Pai fosse glorificado. E eu queria convidar você também para que você viva essa vida como a de Jesus, que você esteja disposta a falar do Evangelho de Cristo por onde você passar, em tempo e em fora de tempo, que você tenha coragem, não fique pensando no que as pessoas vão pensar, mas cumpra o mandamento do Senhor. Que você também esteja disposta a cumprir o chamado que Ele já te deu, com os dons e os talentos que Ele te deu. Que você não tenha medo do que as pessoas vão falar a seu respeito, mas que você faça aquilo que o Senhor já te mostrou e já falou com você. Que você também sempre esteja disposta a exortar aquela sua amiga crente, que você sabe que precisa ser exortada, faça isso com humildade, com amor, mas não negligencie isso. O Senhor fala lá em Hebreus 3:13 que a gente deve se exortar mutuamente. Também não tenha medo de confessar os seus pecados, procure alguém que você tenha confiança, mas não tenha medo de mostrar e de realmente mostrar quem você é, os seus pecados. E é isso que o Senhor fala lá em Tiago 5:16, né? Que a gente confesse os nossos pecados para que a gente possa ser curado. Deus não nos chamou para sermos escravas da opinião das pessoas, mas Ele nos chamou para que a gente viva uma vida que glorifique a Ele. Se a gente fizer a vontade do Pai, com certeza a gente vai dar bom testemunho, mas nem sempre a gente vai agradar todo mundo. E eu escolhi falar sobre isso porque é um pecado que eu não sabia que cometia, achava que eu só queria dar um bom testemunho, mas muito pelo contrário. Eu vivia muitas vezes uma vida ansiosa, muito preocupada, sempre tentando controlar o que as pessoas pensariam ao meu respeito, sempre medindo as palavras o tempo todo, até que Deus realmente me confrontou, e esse aqui é um estudo que eu fiz para mim mesma, e o Senhor, por misericórdia, né, me mostrou esse pecado, me permitiu me arrepender, eu me arrependi, pedi perdão, e ainda hoje tenho as minhas lutas. Frequentemente eu tenho que perguntar se o que eu estou fazendo para que eu seja elogiada, honrada, ou se para que Deus seja agradado. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, que você tenha sempre em mente que você precisa viver uma vida para agradar o Senhor e não as pessoas, não para que as pessoas tenham uma imagem boa de você, mas que apesar de qualquer coisa você viva como os discípulos, que todos eles foram martirizados porque decidiram cumprir o que Deus queria que eles fizessem. Então, meu desejo para mim e para você é que a gente viva essa vida de decidir morrer por Cristo, seja quando a gente estiver numa situação, se um dia a gente estiver numa situação de perseguição, ou não, às vezes no dia a dia mesmo, que a gente decida morrer por Cristo todos os dias. E eu queria orar por você, queria orar por mim também nesse momento. Senhor Deus, eu te agradeço por poder abrir a Tua Palavra, por poder chamar o Senhor de Pai e por poder aprender dela. Eu gostaria de pedir, ó Deus, para que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor não permita com que a gente viva, Deus, uma vida em pecado, idolatrando outras coisas que não seja o Senhor, mas que a gente tenha um coração voltado para Ti, que a gente esteja dispostas, Deus, a viver uma vida de sacrifício para que o Seu nome seja glorificado. Nos ajude, Deus, a identificar aquilo que a gente está falhando e que o Senhor nos dê força de mudarmos. Eu oro isso pela minha vida e pela vida das minhas irmãs também. Muito obrigada pelo Seu amor e por tudo que o Senhor faz conosco. Em nome de Jesus. Amém.